Vamos começar com uma cena. Imagina só, uma das mentes mais brilhantes da América do século XIX. Jogada numa cela, e o crime dele não foi roubo, não foi violência. Foi se recusar a pagar um único imposto. Um imposto. Essa noite na prisão se tornou o catalisador para um dos textos mais, explosivos já escritos sobre a relação entre uma pessoa e o Estado. Desobediência Civil, de Henry David Thoreau. A nossa fonte é esse ensaio de 1849 e a nossa missão hoje é entender como essa única noite na cadeia revela uma filosofia inteira. Vamos tentar responder a pergunta que ele nos força a fazer: o que significa ser uma pessoa justa quando se vive sob um governo injusto? E essa pergunta é a chave de tudo, né? O texto não é só sobre aquele imposto, ou sei lá, aquela guerra específica que ele criticava. É sobre a colisão fundamental entre a nossa consciência, o que a gente sente que é certo, e a lei, o que o Estado diz que é certo. O Thoreau usa essa experiência pessoal, quase mundana, de passar uma noite na prisão, para construir um argumento que, nossa, abala os pilares da nossa ideia de cidadania, de dever. Certo, então vamos pelo começo. O que levou ele a esse ponto de ruptura? Porque antes mesmo da prisão, ele já tinha uma visão bem crítica do governo. Ele abre o ensaio com aquela frase famosa: o melhor governo é o que governa menos. Famosíssima. Mas isso não é um pouco extremo? Leva a crer que ele defende a anarquia, sabe? O caos total. Pois é, essa é a interpretação mais comum, mas não é bem por aí. O que é fascinante na análise dele é que o alvo não é a ideia de governo em si, é a máquina governamental. A máquina? A ele, o governo é um artifício conveniente, tipo uma ferramenta que o povo cria para executar sua vontade. O problema é que essa ferramenta quase sempre é sequestrada. Ele olhava para a guerra contra o México que estava acontecendo na época e ele não via a vontade do povo ali, entende? Ele via a ação de, nas palavras dele, um número relativamente pequeno de indivíduos que usam o governo permanente como um instrumento particular. A máquina estava servindo a alguns, não a todos. Entendi. Então a crítica é sobre a burocracia, o establishment que pode agir por conta própria. Exatamente. Independentemente da vontade popular. O exército, as instituições. Ele via tudo isso como um braço dessa máquina que pode ser facilmente corrompida. Exatamente. O governo, para ele, era como um intermediário que se tornou poderoso demais e se colocou entre as pessoas e a justiça. Ele argumentava que essa máquina estava sujeita a abusos e perversões antes mesmo que o povo pudesse usá-la para o bem. A crítica dele é de um ceticismo assim profundo com qualquer estrutura de poder que se torna um fim em si mesma. Ok, a crítica à máquina do governo eu entendo. Muitos pensadores fizeram isso. Mas o que me pegou de surpresa no texto foi quando ele vira a mira para algo muito mais fundamental. A própria lei. A própria lei. Ele pergunta se a gente deve, em algum momento, entregar nossa consciência para o legislador. E a resposta dele é um não categórico. E é aí que ele se torna realmente radical. Porque ele não está só dizendo para desobedecer a leis ruins. Ele está dizendo que a sua única obrigação moral, a única, é seguir a sua própria consciência. Nossa. A única obrigação que tem o direito de assumir é fazer aquilo que julga certo. Isso muda tudo, sabe? A lei, para ele, não tem poder moral algum. Ela não te torna justo. Pelo contrário, o respeito cego pela lei pode ser perigosíssimo. Perigoso como? Ele usa uma imagem que é de arrepiar. A imagem dos soldados marchando para uma guerra que eles, no fundo, sabem que é injusta. Ele diz que eles marcham contra sua vontade, contra seu senso comum e a sua consciência. Uau! E ao fazerem isso, eles deixam de ser homens, tornam-se meras máquinas a serviço do Estado. Ele os nivela a madeira, terra e pedras. É uma acusação brutal. Ao obedecer a uma lei injusta, você abre mão da sua humanidade. Nossa, essa imagem é pesada. Muito pesada. Pensar em pessoas sendo reduzidas a madeira e pedras é uma acusação muito forte sobre o que a obediência cega pode fazer com a gente. E ele ainda diz que, ironicamente, as pessoas que se recusam a ser máquinas e servem ao Estado com a consciência,
Os heróis, patriotas, mártires, são as que acabam tratadas como inimigas por esse mesmo Estado. Exato. É um paradoxo que ele expõe com uma clareza. E isso nos leva de volta àquela noite na prisão, né? A recusa dele em pagar o tal imposto per capita por 6 anos foi a forma dele de dizer: eu não serei uma peça dessa máquina. Eu não vou financiar isso. Eu não vou financiar com o meu dinheiro uma instituição que apoia a escravidão e trava uma guerra injusta. A prisão foi a consequência inevitável dessa filosofia levada à prática. E como foi essa experiência para ele? A gente tende a pensar na prisão como um lugar de vergonha, de fracasso, mas para ele foi o contrário, né? Totalmente o contrário. Foi uma epifania. Uma das passagens mais incríveis do ensaio é quando ele descreve a prisão não como um castigo, mas como o único lugar lógico para uma pessoa honesta. A citação dele é famosa. Sob um governo que prende qualquer homem injustamente, o único lugar digno para um homem justo é também a prisão. Ele vira a lógica de cabeça para baixo. Totalmente. A vergonha não estava em quem estava dentro da cela, mas na sociedade que o colocou lá. E ele se sentiu o mais livre lá dentro, é isso? Muito mais livre. Porque ele percebeu a limitação do poder do Estado. O Estado podia trancar o corpo dele. O corpo físico. Mas não podia tocar na mente, na consciência, no que ele era de verdade. Quem estava preso, na visão dele, eram seus vizinhos do lado de fora, acorrentados pelo medo de desobedecer, pelo medo de perder suas propriedades. Ele, na cela, estava exercendo sua liberdade da forma mais plena possível. E tem os detalhes que ele conta que são fascinantes. O companheiro de cela, acusado de incendiar um celeiro, que ele descreve como um homem inteligente, interessante. Ele diz que foi ali, na prisão, que ele ouviu as histórias e tagarelices reais da cidade, sabe? As coisas que não circulavam nos salões respeitáveis. Sim. A experiência foi tão reveladora que ele a compara a viajar a um país distante. Ele saiu de lá enxergando a própria comunidade com outros olhos. Sim. Ele viu a hipocrisia de perto. As pessoas que ele conhecia, os bons cidadãos, o tratavam com pena ou estranhamento, mas não entendiam o princípio por trás da ação dele. E isso o leva a um outro ponto central. A crítica dele não é só contra os governantes, mas também contra os cidadãos passivos. Aqueles que concordam com ele em teoria, mas na prática não fazem nada. Exatamente. Ele é implacável com essas pessoas. Para ele, o voto, por exemplo, é quase uma piada. Ele descreve o ato de votar como um tipo de jogo, como damas ou gamão, com uma leve coloração moral. É uma forma de você expressar seu desejo de que o certo vença, mas sem se comprometer de verdade, sem arriscar nada. Isso. É quase como o que hoje a gente chamaria de selectivismo ou sinalização de virtude. É tipo dar um like numa postagem sobre injustiça. Expressa uma preferência, mas não custa nada e, no fundo, não muda a estrutura do poder. Perfeito. A analogia é essa. Para Thoreau, ação de verdade é ação baseada em princípios, que tem um custo. E aí ele solta outra frase demolidora. Um homem mais correto do que seus vizinhos já constitui uma maioria apertada. Uau! A verdadeira mudança não vem de grandes números, mas da convicção moral de um único indivíduo. E se você não age, você é cúmplice. A sua inação, seus impostos, seu silêncio, tudo isso alimenta a máquina que você diz desprezar. Mas isso levanta uma questão importante que eu acho que muita gente se pergunta ao ler isso. Se a consciência individual é a lei suprema, Sim. uma sociedade pode funcionar assim? Se cada um decide quais regras seguir, isso não vira uma bagunça completa? Ele não está minando o pilar da democracia, que é a regra da maioria? Ele ataca esse pilar de frente, sem medo. Para ele, um governo baseado na maioria não pode ser, por definição, um governo justo. Por quê? Porque a maioria vence não porque detém a verdade ou a moral, mas simplesmente porque é fisicamente a mais forte. A força bruta dos números substitui o que é certo. A consciência não é uma questão de votação. Ou algo é certo ou é errado, independentemente de quantas pessoas concordem com isso. Ok, a lógica é poderosa. Mas se a filosofia dele é tão convincente, por que mais pessoas não a seguem? Por que a desobediência civil é tão rara? O que impede os bons cidadãos de agirem? Ele aponta para um culpado bem claro: o dinheiro.
a propriedade. Ah, Ele argumenta que o homem rico está essencialmente vendido à instituição que o enriquece. Quanto mais você tem a perder. O medo de ter seus bens confiscados, de perder seu status, sua segurança. Isso paralisa a consciência. então a desobediência se torna um ato de coragem que é mais fácil para quem tem menos. Exato. Se você se recusa a pagar o imposto, o Estado vem e toma suas coisas, processa você, complica sua vida. O rico, portanto, é o alvo mais vulnerável e o mais propenso a se conformar. É por isso que ele defende uma vida simples como um pré-requisito para a liberdade moral. A solução dele é quase monástica. Você tem que viver dentro de si mesmo, não deve desenvolver muitos vínculos. Quanto menos você depender materialmente do sistema, mais livre você será para desafiá-lo. É um chamado a uma vida com menos posses para ter mais integridade. Então, se a gente amarrar tudo isso, o insight mais desconfortável que fica não é só sobre protestar. É que Thoreau está invertendo completamente nosso conceito de moralidade cívica. Completamente. Ele está argumentando que o bom cidadão, aquele que obedece a leis injustas, paga seus impostos em dia e não causa problemas, pode ser, na verdade, uma pessoa moralmente inferior Sim. ao criminoso na cela ao lado que agiu de acordo com a própria consciência. É exatamente essa a inversão. Ele tira a moralidade do campo da legalidade e a coloca inteiramente no campo da consciência individual. O texto dele é um chamado para que cada pessoa se veja não como um súdito passivo do Estado, mas como a fonte primária da justiça. E essa é uma ideia tão poderosa e tão perigosa hoje quanto era em 1849. Para fechar, Thoreau termina o ensaio com uma visão quase uma utopia. Ele imagina um Estado que finalmente reconhece o indivíduo como um poder maior e independente, de onde a própria autoridade do Estado deriva. E ele lança a pergunta se um dia teremos um Estado realmente livre e esclarecido. E essa é a questão que fica. A visão dele de um Estado que se curva à consciência de uma única pessoa é um ideal impossível, uma fantasia anarquista? Ou é o próximo passo, talvez o passo final, na evolução de uma democracia que se leva realmente a sério?